Muito bem. Na aula vamos conversar sobre uma das práticas corporais que eu mais gosto, que eu acho das mais legais que tem. Não a que eu mais pratico, né? Porque o que eu mais pratico é corrida de rua, caminhada e futebol. Mas eu gosto também do vôlei, do basquete, do handebol. Mas a aula nós vamos conversar um pouco sobre as práticas corporais de aventura, que são bastante diferentes do habitual, né? Daquilo que a gente é acostumado a ver, jogar e tudo mais. Então as práticas corporais de aventura, elas são práticas que elas exigem bastante da gente, né? Ela exige bastante coragem para fazer, ela exige bastante determinação para aprender também, porque há movimentos ali que precisam ser treinados várias e várias e várias vezes para conseguir executar e, e tem bastante benefícios, né? Como as práticas que a gente tem normalmente, como exercícios físicos que a gente faz normalmente, as práticas corporais de aventura ela também têm benefícios para a saúde, benefícios para nossas relações sociais. Então nós conseguimos nos entender como ser humano no ambiente que nós vivemos, nós nos relacionamos com o ambiente que vivemos nessa prática, né? Ou também não em ambientes fora daquele da nossa vida cotidiana e aprendemos a entender os nossos limites, aprendemos a entender aonde nós precisamos nos superar, né? Então, passar daquilo que a gente está acostumado, da nossa zona de conforto, da onde a gente se sente bem e viver emoções diferentes, né? Viver emoções que provocam a gente, que tira a gente de um ambiente confortável. Então as práticas corporais de aventura elas têm essa questão aí de tirar a gente daquilo que é habitual e colocar numa condição diferente, né? Uma condição diferente. E claro, a gente aprende a se respeitar com esse tipo de prática, a se entender, a superar limites. Nós aprendemos também com isso a respeitar o outro, né? Entender o outro, ver que o outro tem processos diferentes do nosso, ver que o outro ele não é melhor nem pior, ele tem algumas condições que às vezes facilita, às vezes dificulta, mas cada um tem que saber respeitar o seu limite, respeitar a sua condição, se entender nessa como pessoa nesse tipo de prática, né? E claro, isso não fica só na prática corporal de aventura, isso vai para o nosso dia a dia, isso vai para a nossa vida, vai para a nossa escola, vai para o nosso trabalho. Nós precisamos entender e respeitar os outros dentro das dificuldades, dos limites, daquilo que a pessoa faz de bom também. É legal a gente reconhecer, olha, aquela pessoa tem qualidades que chamam atenção nesse tipo de esporte ou nos nossos estudos aqui na escola, ou reconhecer a pessoa por ser uma pessoa legal também, né? Sem fazer diferença daquilo que ela é, de como ela se sente, se ela tem características físicas ou psicológicas diferentes da gente, ou religiosas, né? Então, às vezes a pessoa tem uma religião diferente da minha e eu vou discriminar, vou tratar ela mal? Não vou, por quê? Porque ali tem uma formação dela toda que envolve aquilo também, faz ela ser pessoa daquele jeito. Então, a gente olha para as práticas corporais de aventura, elas chamam bastante reflexões e que nós podemos sempre fazer além da própria prática. E o que é bem legal, não fazer só uma atividade de aventura por fazer. A gente entende ela, faz atividade de aventura, faz ou o esporte de aventura, mas a gente também precisa transcender, levar além daquela própria prática e mudar nossos comportamentos, nosso jeito de ser com as outras pessoas, com o ambiente que nós estamos praticando esse esporte também, né? Nós começamos a olhar o meio ambiente, a cidade, a natureza com outros olhos quando nós praticamos esse tipo de atividade física, de exercício físico, quando nós praticamos esse tipo de movimento, né? E que faz muito bem para a saúde também. Então as práticas corporais de aventura elas são divididas em dois segmentos. O primeiro segmento são as práticas corporais de aventura na natureza e o segundo segmento são as práticas corporais de aventura urbana. E qual que é a diferença de um e do outro?
Há práticas que nós fazemos que podem ser realizadas dentro da cidade, em prédios, como rapel, né? A pessoa desce de um prédio um pouco mais alto. O skate, que ele pode ser praticado então em praças, em parques, em ambientes próprios também, pode-se construir pistas de skate nas cidades. É, tem o long, né, que é uma espécie de skate assim, mas ele é mais compridão, que as pessoas usam para andar na rua, né? E tem algumas manobras também legais que podem ser feitas com long. E as da natureza são aquelas que nós fazemos num ambiente não urbano, né? No ambiente natural. Então pode ser feito, por exemplo, no rio, pode ser feito no mar, pode ser feito numa chácara, num sítio, pode ser realizado numa praia, pode ser feito numa trilha, né, no meio de uma mata. Existem diversas aí possibilidades, ou até mesmo no ar. Paraquedas é uma prática corporal de aventura na natureza, que ela é realizada no ar, né, quando a pessoa então salta de um avião ou de um balão, né, tem gente que pula de paraquedas de um balão. E nesse salto ela fica em contato com a natureza, mas no ambiente aéreo. Nós vamos ver aqui na imagem próximo, então, duas possibilidades dessas práticas, né? Na primeira foto aqui temos uma pista de skate. Essa foto foi tirada em Dourados. Quem está andando de skate é meu irmão. Temos uma pista de skate, então um ambiente preparado para andar de skate, é um ambiente urbano. Existe ali um treinamento que a pessoa precisa ir praticando para conseguindo fazer as manobras, subir e descer nessas rampinhas que tem ali, né? Então há um esforço, há um aprendizado, há uma relação que a pessoa precisa ter de autoconhecimento, de coragem também, né, para enfrentar os desafios. O importante, não como está na imagem, mas importante, inclusive, ter os equipamentos adequados para andar de skate, porque você precisa ter lá uma joelheira, precisa ter um capacete, uma luva, cotoveleira, para evitar riscos, né, para evitar lesões, para diminuir, porque o esporte de aventura ele também tem riscos, né, ele tem condições ali de ter acidente, que pode causar acidentes e a pessoa se machucar. Então tem que olhar sempre para esses detalhes. E na outra imagem sou eu andando de slackline, né? Então é um ambiente de natureza, ele tem bastante árvores em volta, não fica dentro da cidade, é afastado um pouquinho do centro, então já é um lugar que tem uma natureza um pouco mais natural, a natureza mesmo, não tem o que falar. E, enfim, é uma prática corporal também, exige disciplina, exige tentativa de aprendizado, exige erro, a gente acaba errando, né? Então tenta de novo, tem que superar limite, superar medo, dá medo de cair quando a gente começa, porque a fita balança. Enfim, é um tipo de prática, não é a única, existem muitas práticas de aventura na natureza e todas são muito divertidas. Eu gosto muito, né? Eu sempre que tenho condições, que estou num ambiente que é legal de prática, que existe possibilidade, eu tento fazer aquilo que está disponível. É claro, a pessoa precisa se conhecer, saber se tem problema de coração, saber se tem problema ali em alguma articulação que impossibilita uma prática ou outra, né? Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não. Mas a pessoa vai se conhecendo, vai entendendo os seus limites, vai buscando se superar, né? Essa imagem é um dia que eu pulei, então, de bungee jump. E as práticas corporais de aventura, elas se diferenciam das demais modalidades esportivas devido a estarem relacionadas ao maior grau de risco e adrenalina. Essa questão do risco a gente precisa considerar porque realmente assim, você se jogar amarrado no elástico, existe toda uma segurança, existe todo um protocolo que te garante que aquilo ali não vai ter risco nenhum, né? Que você não vai se machucar. Mas precisa ter todo esse cuidado, porque se não tiver, certamente você vai se machucar. E um salto desse pode até morrer, né? Então, o esporte de aventura, tanto urbano quanto na natureza, ele precisa ter todo esse cuidado para que a prática ela não cause riscos, né? Que o risco seja diminuído, a possibilidade de acidente seja diminuído a zero, se possível, para que a coisa seja bem executada.
E mesmo assim causa muita emoção. Mesmo você sabendo que existe todo um aparato de segurança ali para te proteger e te cuidar, você fica numa situação de muita adrenalina, de muita emoção. Dessa mesma plataforma eu eu desci de rapel. É, o rapel ele é bem mais tranquilo, né? E mesmo assim você fica numa emoção forte, fica com o coração um pouco mais acelerado, porque você está pendurado numa corda numa altura de 70 metros. Mas é legal também, é bem bacana. É, então a qualidade de esporte mesmo, né, de competição também, que esporte significa isso, de ter regras, de ter alguém que ganha, alguém que perde, de aventura, o esporte radical, ele tem essas coisas que predominam no esporte de aventura, que é uma condição mais extrema, né, pela altura, pela velocidade que está sendo praticada, pelas variantes, né, em relação ao próprio ambiente. Em geral, não é sempre um ambiente tranquilo, um ambiente que a gente tem total domínio dele. Como nos esportes, por exemplo, da quadra, futsal, basquete, vôlei, handball, a gente sabe como que é uma quadra, onde a quadra começa, onde a quadra termina, onde é o alvo, é, não tem nenhum obstáculo dentro dessa quadra. Nos esportes de aventura, né, não, tem obstáculo, então se a pessoa está fazendo uma trilha, ela vai ter lá um riacho que ela vai precisar desviar, passar por cima, vai ter que se pendurar. Se ela está fazendo uma trilha de moto também, pode ser que caiu uma árvore no meio da trilha e eles vão ter que ter um cuidado especial quando chegar ali. Bom, há muitos elementos que vão fazer a diferença nesse tipo de esporte, nesse tipo de prática de atividade física, né, de exercício. E o que é o ambiente nesse contexto todo? O ambiente ele pode ser definido como tudo aquilo que cerca o praticante, tudo que está ao seu redor. Pode ser então natureza, como pode ser urbano. Então, quando a gente fala em meio ambiente, inclusive, ele tem essa conotação, né? O ambiente que a pessoa está praticando, essa relação com o ambiente que está praticando, ela é muito forte, ela é muito íntima. Então no skate você não anda só com skate, não é interessante só a manobra do skate, não é só o movimento que você vai fazer para pular com o skate, mas essa relação com a praça que está ao redor, de você ter obstáculos da própria praça para superar, no long também, né, os próprios desafios que uma rua proporciona, se é uma descida, se é uma subida. Então essa relação com o ambiente ela se torna muito íntima, muito importante, ela é fundamental para a própria prática. Então o surf, né, é uma prática no mar, na natureza. Bom, se existe um dia numa praia que tem ondas maiores, o tipo de prancha é uma. Se as ondas são baixas, são ondas menores, até a prancha tem características às vezes diferentes. Então, para a pessoa conseguir desenvolver essa prática, esse esporte também, da melhor maneira possível, né? Para que ela consiga aproveitar tudo aquilo que tem ali à disposição, que a própria natureza oferece, né? Bom, já foi comentado sobre os riscos, mas é sempre bom a gente voltar nesse tema, porque sim, os esportes de aventura, as práticas corporais de aventura, tanto urbana quanto na natureza, elas envolvem bastante risco, né? Elas são mais emocionantes também por conta disso. Ela causa uma sensação de emoção muito forte por conta dos riscos que existem nelas. Mas a gente precisa sempre fazer com o maior cuidado possível para evitar todo tipo de problema que pode acontecer, de acidente que pode acontecer. Então, a prática corporal ela precisa considerar isso predominantemente, né? O tempo todo a gente diminuir o máximo de risco, ter equipamento de segurança adequado, ter pessoas ali que entendem bem e que são especialistas nesses esportes ou nessas práticas que vai orientar a nossa prática, ter pessoas então que nos acompanham, que são responsáveis também, principalmente para quem é menor, né, de idade. Isso tudo é muito importante porque são práticas que elas envolvem risco, envolvem muita emoção e a gente precisa diminuir todo o risco a zero.
para que ela seja realmente legal de ser praticada e que no final não aconteça uma coisa chata, um acidente e que tira toda a beleza da prática corporal, né? Do exercício que está sendo realizado. E tem benefícios, muitos benefícios. Assim como a gente já viu ao longo do ano os benefícios dos exercícios físicos, os benefícios das atividades físicas, as práticas corporais de aventura têm sim seus benefícios, como todos esses outros, né? Uma sensação legal de bem-estar, o aumento da força muscular, diminui o risco de algumas doenças, melhoram a flexibilidade, o equilíbrio, são estimulantes, ou seja, a pessoa vai se sentir mais feliz, mais energizada, melhor, né? Devido ao excesso de adrenalina liberado pelo corpo. Então, hormônios que a gente libera nessas práticas, assim como libera na caminhada, na corrida de rua, no futebol, no futsal, essas práticas também liberam e faz a gente se sentir melhor. Além do aumento da autoconfiança, né? Então, a gente, quando consegue aprender e se desenvolver nessas práticas, a gente consegue ter mais autoconfiança. Olha, eu não era capaz de fazer isso, agora eu sou. Eu não era capaz de andar de skate, agora eu sou. Do mesmo jeito que eu não era capaz de andar de skate, agora eu sou capaz também de entrar numa faculdade, de fazer um vestibular e passar no Enem. Eu preciso me esforçar igual eu precisei para aprender do skate, mas eu vou conseguir do mesmo jeito. É, ou na escola, nas nossas relações de trabalho, né? Apresentar um trabalho, olha, quando eu comecei a surfar, para quem mora na praia, eu não conseguia, mas eu fui me esforçando, eu fui me trabalhando e eu consegui aprender a desenvolver esse aspecto legal da minha vida ali de ser um esportista do surf, né? Ser um atleta do surf. Do mesmo jeito, eu posso me esforçar para aprender a apresentar trabalho, posso pesquisar maneiras e métodos mais adequados para apresentar um trabalho legal, como falar em público. Eu posso superar também outras dificuldades a partir do aprendizado que eu tenho com essas práticas corporais, né? Então, são atividades excelentes, né? Além da própria questão recreativa, da brincadeira, do lúdico, do divertido, elas nos ensinam muitas coisas também, né? Elas nos ajudam a ser pessoas melhores na onde nós estamos. Então é importante considerar esses aspectos que a gente falou. De cuidado, sempre bastante cuidado, quando vai praticar esse tipo de esporte ou de práticas corporais, né? Você tem equipamentos de segurança, usar todos eles, procurar gente que conhece também para orientar, né? Para dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, que é mais legal. É, essa relação com o ambiente é muito interessante, de cuidado com o ambiente que a gente está, porque se a gente faz um esporte urbano, a gente precisa cuidar daquele lugar que a gente está praticando para que exista sempre esses lugares adequados ou que a gente provoca adaptações para que ele também seja possível da prática. Se é na natureza, precisa ter esse cuidado então com o meio ambiente para preservar e cuidar e ter sempre espaços também adequados para praticar isso na natureza. Essa relação com o outro, de cuidado do outro, né, de entender o outro, saber que o outro tem limites, assim como eu tenho limites também, né? Ah, eu tenho medo. Ok, é natural as pessoas terem medo. O outro tem medo, eu vou sacanear com ele porque ele tem medo, eu vou zombar dele, eu vou diminuir ele porque ele tem medo. Não, não posso, porque o outro ele também tem uma formação, ele tem uma identidade própria e precisa ser respeitado em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos de religião, de sexo, de idade, de tudo. Todas as pessoas precisam ser respeitadas, entendidas dentro dos seus limites, das suas potencialidades, né? Tem pessoas que são excelentes em alguma atividade física, de algum esporte, e às vezes ela é discriminada porque ela não se encaixa naquilo que eu acho que deveria ser. Então, em geral, acontece das pessoas falar: as meninas não podem praticar tal tipo de esporte porque é mais para menino. Não existe isso. Claro que pode. Ela precisa ter o cuidado adequado, necessário, assim como qualquer pessoa tem que ter, né? Os meninos precisam ter, as meninas também precisam ter. Ou pela idade, né? Ah, não, aquela pessoa lá é muito velha para fazer isso. Também não existe isso. Ela precisa ter os cuidados necessários como qualquer outro precisa ter.
mas a prática, as possibilidades de vida nos esportes de aventura, nas práticas corporais de aventura, elas são para todos. E isso vai além da própria prática corporal, ela está no nosso dia a dia, está na nossa vida também. Tá legal? Tchau, obrigado.